Então, toda vez que esqueci de gravar, né? Então, eu já comecei a gravar aqui logo. Então, hoje, dia 18, tá, de agosto, né, a gente vai para a nossa sétima aulinha, né? E aí eu preciso ver com vocês, né, para a gente fazer, porque, em teoria, né, depois da sexta aula, a gente tem a primeira atividade, né, da unidade, para gerar a primeira nota para vocês, né? Só que eu ainda preciso ministrar essa aula, né, e a de amanhã, para que a gente possa fazer essa atividadezinha, né? Então, essa atividade será uma atividade escrita, tá? Um trabalhinho escrito que eu vou enviar via Google Classroom, né? E para a computação da nota, né, ela vai valer 8 e as outras atividades anteriores vão valer 2, tá certo? Então, quem mandou as outras atividades, tá, já vai ter 2 pontos garantidos, tá certo? Então, é importante que vocês, né, eu abri, inclusive, para que quem não enviou, né, as respostas, né, tanto do documentário quanto da outra perguntinha e até a questão, né, lá dos cetáceos, que envie, tá, mesmo atrasado, beleza? Então, pessoal, e aí, sim, a outra coisa que eu queria conversar com vocês era sobre a segunda avaliação. Por quê? Porque eu estou pensando em fazer a segunda avaliação, né, fazer seminários. Vocês gostam de seminários? Vocês topam fazer seminários? Ou vocês preferem essas aulas que eu estou dando e depois uma avaliação escrita? Como é que vocês... Qual é a opinião de vocês sobre isso? Por favor, alguém fale. Vamos pensar aí juntos, né? Vamos... O que é que vocês acham? Eu gosto, sei lá. Quem mais falou? A Nayara também falou que sim. Quem mais? A Nanda. Não, a Nanda foi certo, foi Eu, o... eu acho legal também o seminário, só que eu tenho sentido um pouco de dificuldade no modo remoto de contactar bem com todo mundo, se for em grupo, por exemplo. Uhum. Mas tudo bem também. Porque a minha ideia era pegar capítulos do livro, né, e fazer grupos, né? Então a gente tem 16 alunos, né, 15 que estão participando, efetivamente, uma pessoa que nunca apareceu, já mandei contato e etc, tá? E aí a ideia era pegar, então, quatro capítulos, né, ou 3 capítulos, seria até melhor, 5 pessoas ou mais, né? A gente pode pensar do livro, e fazer um semináriozinho. Mas aí eu queria que fosse em grupo, porque para dividir o trabalho, né? Porque não seria um seminário curto, seria um seminário super longo, entendeu? E aí, para ficar individual, seria impossível até de corrigir, de apresentar e etc. E por isso que seria grupos, né? E eu sei das dificuldades e compreendo claramente as dificuldades dos seminários em remoto, né? Para organizar as coisas, etc. Mas eu também vou dar, a gente pode dar a possibilidade a vocês de vocês gravarem o seminário, por exemplo, né? Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, vocês já apresentaram algum seminário gravado, como é que é? Porque eu tenho uma experiência muito boa assim com os meus alunos né, da Rural de Pernambuco, de seminários gravados, né? Então eles gravam o seminário, né, e simplesmente a gente assiste o seminário junto depois, já com o seminário gravado. Não precisa ser o seminário ao vivo, né? O que é que vocês acham disso? Eu Eu acho acho até legal. melhor, professor, eu acho até melhor porque tem gente que não gosta muito de, tipo, o ao vivo, engancha muito, às vezes, para a pessoa falar por causa da ansiedade, essas coisas. Eu acho até legal e melhor. Uhum. Porque, ó, se vocês abrirem se vocês apertarem nessas 3 bolinhas aqui que tem no Google, no Meet de vocês, vocês vão ver que vai aparecer uma abinha. Se vocês estão no e-mail institucional, vocês vão ver que vai ter uma abinha aqui, gravar reunião. Não é?
Vocês conseguem acessar isso? Dá uma sacada aí, Danilo. Sim, tem sim. Pois é. E aí é muito fácil, né, o próprio grupo se reunir, gravar de uma vez só, como alguns alunos preferiram, ou então, né, hoje tem software de celular, né, e etc., que consegue unir vídeos com muita facilidade, né, e aí cada um grava a sua parte, etc., depois alguém edita e a gente assiste junto aqui durante a aula. Né? Essa é uma possibilidade que a gente pode pensar, assim, o que é que vocês, né, da melhor forma para vocês, né? Porque gravar assim no Google Meet já deu super ultra certo em outras oportunidades comigo, né? Mas seria bem interessante que a gente fizesse isso, assim, porque até que os seminários, né, de vocês serão apresentados, inclusive, de assuntos que eu, né, já vou ter, né, dado aulas para vocês. Não é de assunto que eu não vou ter dado aula, não, entendeu? É de assuntos que eu, inclusive, vou ter dado aula. Então, eu acredito que ficaria bastante interessante, né? O que é que vocês pensam disso? No período passado, eu paguei uma disciplina que teve seminário, né? E aí uma das turmas, alguns alunos não estavam na cidade e tal, aí eles gravaram a parte deles. Aí eles apresentaram, né, síncrono, mas aí quando chegou na parte do menino lá, ele tinha gravado, enviou, aí apresentou lá o vídeo, Pode né? ser. Pode ser. Comigo não tem frescura. Pode ser assim também, né? Ou então, porque na verdade eu estou dando a possibilidade de vocês fazerem do jeito que vocês quiserem, né? Então, absolutamente do jeito que vocês quiserem. Inclusive, claro, a formação dos grupos e etc. A gente pode conversar isso um pouco mais amanhã, né, também de novo, né, para a gente não perder muito tempo. A gente já perdeu aí 10 minutos, né? Então, para a gente não perder muito tempo dessa aulinha, que essa aulinha é interessante. Eu queria já entrar hoje em osmorregulação, né, com vocês, tá? Então, amanhã a gente conversa novamente. Vamos ver se vão entrar mais pessoas, né, na aula amanhã, tá? Hoje a gente está com 8 participantes, né, que na verdade são os 8 que mais participam realmente. Está faltando só tem mais uma, tem até que dos meus prints aqui, mas depois eu vejo isso. E aí a gente vai, né, organizar então, né, melhor amanhã, tá? Nosso seminário, beleza? De Creuza? E aí vocês, se vocês quiserem, já vão aí se arrumando em grupos. Vamos fazer, então, 4 grupos, 15, 16 dividido por 4, seria 4, né? E, então, 4 grupos seria ótimo. Beleza? Professora, a aula passada foi sobre aclimatação, né? Uhum. Isso está lá no nosso Certo. canalzinho do YouTube, né? Então, a aula retrasada, né, a gente falou sobre adaptações e depois falamos de aclimatação, né? E também falamos um pouquinho sobre osmorregulação e etc. na aula passada. Essa aula, então, de hoje, deixa eu apresentar para vocês, tá? A gente vai discutir novamente, né, o tema de adaptação. Cadê? Por que tu não vai? Novamente discutir o tema de adaptação, né? E é uma aula muito, muito, muito rápida, na verdade, né? E é mais para a gente poder pensar sobre, inclusive, né, da função de estudar ecofisiologia para um curso de ecologia, né? Para um curso que vão se formar, né, ecólogos. Então, esse tópico, né, muito bem pensado pelo professor Micael, e que eu reproduzo aqui, né, sobre o desafio, né, da adaptação, né, de organismos, né, em ambientes. Então, a gente tem que ter, né, como ecólogo, de forma muito, vamos dizer assim, de forma muito concreta, né, algo que é bastante abstrato, né, e algo que é difícil, né, da gente pensar, especialmente porque nós temos, né,
uma mente muito descontínua. O ser humano, né, o raciocínio do ser humano, ele é, né, descontínuo. E a gente precisa, né, como biólogo, a gente precisa passar esse limite da descontinuidade, parar de querer ver as coisas acontecendo neste exato momento, para entender que adaptação é algo no tempo evolutivo. Né? Não é eu vou ver agora, esse negócio aqui está se adaptando e tal. Isso não existe, porque a adaptação, né, ela parte do pressuposto de centenas e centenas de gerações num ambiente que está sempre em modificação. O ambiente sempre estará modificando, sempre estará impondo, então, desafios à vida de organismos. E que, ao longo das gerações, os organismos, então, né, eles possam, né, eles têm a possibilidade, né, de estar naquele ambiente. Deixa uma colega aqui entrar, um colega, Ramile, né, e de estar naquele ambiente. Então, de fato, é um desafio tanto, claro, para os organismos, mas também um desafio para nós que estamos estudando a adaptação e que devemos entender e compreender de fato, né, o que é, né, as adaptações, para depois a gente não incorrer, inclusive, no erro, se vocês colocarem, que é muito comum, né, que na verdade não é um erro, mas uma questão também de linguística e etc. Por exemplo, que é muito comum a gente ver na internet, etc., as pessoas criticarem, né, a evolução e não têm na cabeça o conceito correto do que é adaptação. Ou então, do ponto de vista linguístico, confundir aclimatação com adaptação. Ou ainda, né, a adaptação no modo de você se adaptar, o indivíduo se adaptar, e não a espécie. Né? Porque o indivíduo que está vivente hoje no ambiente, se é o ambiente natural daquele indivíduo, ele não foi translocado, por exemplo, por um ser humano, né? Ele está, naquele momento, o indivíduo está sempre adaptado ao seu ambiente. Sempre. Só que o ambiente sempre está em mutação. Se vocês botarem na internet, por exemplo, conceito de adaptação, né? Vocês vão ver que a maior parte do que vai retornar, pelo menos no meu Google, uma vez que meu filho voltou a ter aulas presenciais, e aí a gente fez, a gente estava com medo, né, que ele já passou mais de 1 ano e meio sem ir à escola de forma presencial, estava na escola de forma remota, né, e ele começou há poucos dias a voltar, né, num sistema bastante rígido, né, de segurança e etc., voltar às atividades presenciais na escola. Então, quando eu coloco, vai ter lá a adaptação de criança ao primeiro semestre. Né? E isso, de fato, não é adaptação. Né? É, no máximo, do ponto de vista fisiológico, né, e ecológico, no máximo uma aclimatação. A gente vai aclimatar o menino ali, a mãe fica, ou o pai. Né? Quando ele era bem pequenininho, né, quando ele começou a escola, né, a gente revezava, eu e a mãe, né, para um dia, né, passava a mãe de manhã, ficava com ele, e depois eu ia à tarde, ele estudava de forma integral, e porque ele sentia muito, né, a ausência da gente, etc., a gente foi diminuindo o tempo, e daqui a pouco a gente não precisava mais ir para a escola, né, deixava ele lá e ele ia sozinho, né, para a escola. Mas isso é no máximo, pensando, né, uma aclimatação, né, e não numa adaptação em si. Embora, do ponto de vista linguístico da língua portuguesa, a gente também possa utilizar a palavra adaptação para esse tipo de momento, né, para esse tipo de como é que eu posso dizer, meu Deus? Para tentar, né, que a pessoa... isso, para esse tipo de situação. Né? Eu vejo muito
e aí é um erro bastante comum também, né, e que está de fato errado, né? É, por exemplo, não, olhe, né, essa vaca está muito bem adaptada ao Brasil. Né? Na verdade, a vaca, né, não é o bicho nativo do Brasil. Né? Ela está muito bem aclimatada ao Brasil. Né? Isso muitos veterinários falam, os zootecnistas, criador de gado, eu também fui criador de gado. Então, é muito comum, né, dizer a raça tal é muito bem adaptada, né, ao Brasil. Na verdade, ela é muito bem aclimatada, né? Já que a vaca foi trazida para o Brasil, né, em torno aí de 1660, né, 1670, quando chegaram as primeiras vacas aqui no Brasil, e aí desde então, né, embora inclusive as linhagens antigas, né, infelizmente as linhagens antigas trazidas para o Brasil, a gente já perdeu praticamente tudo, e hoje no Brasil a gente cria, né, praticamente só Nelore e para carne, né, e Girolando, holandês, ou as raças, né, holandesas misturadas com o Gi, né, então uma raça europeia, né, e uma raça indiana, né? Então, esses bichos, de fato, estão aclimatados, porque em 500 anos os bichos, uma espécie, não se adapta. Não há tempo hábil. Uma espécie grande como uma vaca. Um vírus, sim. Uma bactéria, sim. Em 500 anos, ou até bem menos do que isso, a velocidade de reprodução desses caras, o tempo geracional é muito, muito, muito alto. E aí, né, baixo. Né? Então, você tem uma quantidade de gerações muito alta. E aí, esses caras, né, que têm ciclos de vida extremamente curtos, podem sim se adaptar em curto espaço de tempo. Mas bichos grandes, que têm tempos geracionais altos, não fazem isso. Então, a gente tem que ter muito bem na nossa cabeça, mas muito bem mesmo, a distinção entre adaptação e aclimatação. Então, pensando nesse lago aqui, né? E tipos de comida. Peraí, só um minuto. Quem é? Só um minuto aqui, minha gente. Peraí, que. Ah, sim. Que susto, cara, que ele tinha saído de pronto. Entrou alguém aqui dentro de casa. Eu pensei que tu tinha ido com tua mãe. Que susto eu tomei agora, velho. Pronto, entrou alguém aqui dentro de casa. Chega, eu fui olhando assim devagarinho. Ixi, que susto, meu coração tá É meu filho mais velho aqui. Ele não foi com a mãe, pensei que ele tinha ido com a mãe. Tinha saído com a mãe. Ai, peraí. Então, imagina esse lago, né? E a comida, né, presente nele para um grupo, né, que praticamente todo mundo gosta, né, que são os nossos grandes amigos dinossauros, né? As aves. Né, os dinossauros, a linhagem de dinossauros que permanecem viventes, né, então desses répteis maravilhosos, né, que são as aves, né, esses caras voadores maravilhosos, né, com ossos fantásticos, né, com um pulmão muitíssimo adaptado, né, à vida aérea, né, e o voo, e etc. Tá? Então, esses caras estão aí vivendo nesse lago. Vocês, como alunos de ecologia, né, têm muito, assim, eu acredito, né, que vocês têm bem simples na cabeça de vocês o conceito de nicho ecológico, não tem? Ou não? Falem. Alguém fala. Eu vou para o negócio e ninguém está falando. Será que eu caí? Não caí. Eu estou aqui, vocês estão aí. Então alguém fala. O que é nicho ecológico? Bora, minha gente. O que é nicho ecológico? Quando não falaram que é nicho ecológico, eu não saio daqui. Bora, minha gente. Vocês são do curso de ecologia. Ai, professor, repete aí o final. O que é nicho ecológico?
Sim, é um conjunto de características do ambiente. Vixe, me perdi tudo aqui. Vai lá, continua. Tá indo bem. Vai lá, continua. Minha gente, o nicho ecológico é ótimo, Ana, um modo de vida. O nicho ecológico é um espaço. Vocês têm que ter na cabeça de vocês que o nicho ecológico é um espaço, e o espaço ele tem várias dimensões que o bicho estará ocupando aquele espaço. Por isso que a gente diz, o pássaro tal ocupa o nicho ecológico tal. A onça ocupa o nicho ecológico tal. Né? Então, o nicho ecológico é uma entidade espacial ligada, claro, ao ambiente, porque o ambiente está no espaço. Né? Então, nesse espaço, naquele local, por exemplo, e não pense espaço somente como o local em si, não, mas todo o conjunto de dimensões que há nessa lagoa. Né? As dimensões do nicho. Então, o bicho, aí ele precisa se nutrir. O bicho, aí ele precisa se reproduzir. Aí o bicho vai ter que achar, né, um abrigo ou não, dependendo do organismo. Será que o nicho desse organismo compreende, por exemplo, a formação de abrigo? Tem aves que se abrigam, tem aves que não se abrigam. E aí a gente está falando, tem mamíferos que se abrigam, tem mamíferos que não se abrigam. Então, o nicho, né, a forma que esses caras vão viver aí, né, são delimitadas por esse ambiente que é o lago. Aqui no lago, você vai ter bichos que podem comer, por exemplo, plâncton. Aqui você vai ter bichos que podem comer plantas. A gente vai ter bichos que podem comer insetos. A gente vai ter aves que vão fazer ninhos aqui próximo, vai ter aves que vão migrar, a gente vai ter aves que vão fazer abrigo, né, ou não, né, vão se abrigar e etc. São grupos de aves que se agrupam, ou aves que vivem de forma individualizada e etc. e tal. Qual desses dois bichos, então, aqui, né, então, a gente pensando no conceito de adaptação, a gente pode dizer, então, né, qual dessas duas aves é melhor adaptada a esse ambiente? Qual delas? A gente pode dizer que alguma dessas aves é melhor adaptada ao ambiente se elas moram nesse mesmo lago ou não? Eu acredito que, olhando para elas, a gente consegue ver diferenças, não só na coloração, mas também as formas do bico, né? Que vai definir o que elas comem. Isso, ótimo. Fantástico, Danilo. Isso é uma observação extremamente importante, né? O bico, né? Então, a gente já pode inferir aqui que esses caras têm, de fato, alimentações diferenciadas. Uma vez que esse cara aqui, ó, tem esse bico aqui, ó, que é um bico pescador, e esse cara aqui tem um bico que a gente chama de bico filtrador. Né? Mas a gente pode dizer que um é mais adaptado do que o outro? Não. Não, exatamente. A gente não pode. Eles ocupam nichos ecológicos diferentes nesse ambiente. Eles estão tão adaptados quanto. E, nesse caso específico, bastante interessante é ver a convergência evolutiva entre dois grupos de aves que não são aparentados filogeneticamente, ou são fracamente aparentados filogeneticamente, e apresentam pernas extremamente longas, adaptadas à vida num ambiente lacustre, por exemplo. Esses caras aqui não são parentes próximos. Não são parentes, são tão longe quanto nós e um gato. E eles são tão adaptados quanto. Esses caras estão adaptados ao ambiente que eles vivem. Então,
A adaptação, né, inclusive, leva a esse processo que a gente chama de convergência evolutiva. E a convergência evolutiva é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Por exemplo, a gente tem os cetáceos, né? Nossos queridos baleias e golfinhos. Esses caras parecem à primeira vista ser mamíferos, né? Nem teta tem, né? Então, aparentemente não tem pelo, embora eles tenham e continuam com pelos, né? Eles têm pelos e eles têm segunda dentição, que é o que diferencia, por exemplo, minha gente, nós de aves, por exemplo. Essas 3 características diferenciam um mamífero de um réptil, né? Então, só essas 3 características, a presença de pelos, glândulas mamárias, né? E segunda dentição. É a única coisa que diferencia um mamífero de um réptil. Existem mais diferenças, tá? E aí, do ponto de vista anatômico, esquelético, etc. e tal, existem mais diferenças. Mas é nossa autapomorfia, a autapomorfia de mamália, né? Então, os mamíferos apresentam pelos, segunda dentição. Todo mundo aqui trocou os dentes, garanto. E todo mundo aqui tem glândula mamária, garanto. Né? Embora a glândula mamária do sexo masculino não seja utilizada para a alimentação da cria, da prole, tá? Em algumas espécies de mamíferos são, tá? Mas na nossa não é, né? Embora a gente possa estimular sim, e o homem sim é capaz de dar leite, tá? Em circunstâncias bastante complicadas, mas sim é capaz, né? E especialmente com a utilização de hormônios, etc., né? E a gente tem glândula mamária, segunda dentição e dente. A única coisa que diferencia uma porcaria de um mamífero como nós de um ser maravilhoso como a lagartixa. Né? Então, professor, o senhor sempre bota para lascar nos mamíferos, pô, nos humanos. Pô, é lógico, véio, tem 7 bilhões e quase 8 bilhões, né? Quase 9 bilhões de pessoas. Tem demais, né? Tem gente demais, pode diminuir. Tô brincando. Brincadeirinha, né? Mas, claro, como espécie humana, né, eu sempre irei ver, né, o lado da espécie humana, e isso também é uma das coisas que nós, como ecólogos, né, e como biólogos, fazemos, né? Porque a sobrevivência de outras espécies, né, é importante para a nossa própria sobrevivência, embora a galera não tenha, né, e a grande massa de pessoas não tenha essa visão. Eu já disse isso a vocês, não é proteger o mico-leão dourado porque ele é lindo, não é proteger o boto cor-de-rosa. Oh, meu Deus, o boto cor-de-rosa, oh, que animal lindo, maravilhoso. Ele é tão lindo, ele é rosa, né? O mico-leão dourado, veja como esse cara é muito... A ararinha azul, né? Que bicho lindo. Não é porque o bicho é lindo, embora, né, a gente use esses organismos como bandeira, a gente tá querendo preservar os serviços que o ecossistema no qual esses caras vivem provém a gente. Por exemplo, né, esses 2 aves aqui. Não me importa se essas aves são da Caatinga, isso não é, mas tenho certeza que elas prestam serviço ambiental. Essa daqui, por exemplo, fazendo o controle populacional de peixes. E essa, por exemplo, aqui, fazendo o controle populacional de crustáceos. Um dos grandes desastres ambientais que nós estamos vivendo agora, neste momento, né, está ocorrendo lá no Chile, no Peru, na Bolívia, né, onde nós temos um desastre ambiental absurdo com a diminuição na Argentina, com a diminuição das populações de flamingo. Mas o flamingo, professor, vive no lago cáustico, lá do deserto, não sei aonde, não sei o quê. Pois é, mas esses caras são os únicos caras capazes de comer a porcaria de um microcrustáceo, que sem esses caras aí, sem comer, sem controle da população, os lagos estão ficando poluídos, entre aspas, né? Mas a população dos microcrustáceos sobe demais, cresce demais, não tem ninguém que comer, e aí eles morrem aos milhões.
que estão causando desastre ambiental para centenas de outras espécies que dali também dependem daquele ambiente. Então, minha gente, a gente tem que ter na nossa cabeça muito, muito cuidado para a gente não confundir as coisas, né? Então, a adaptação é a mudança durante a história evolutiva de uma espécie, que maximiza o seu fitness. E o fitness é extremamente importante, né? O fitness, né, é o potencial reprodutivo daquela espécie. E isso vai ser, então, né, selecionado por seleção natural, né? Então, a adaptação ela ocorre de forma lenta, por milhares e milhares de gerações. Não é um processo reversível do ponto de vista individual, embora, por exemplo, nós, uma espécie, né, que alguém pode chegar para mim e dizer, professor, mas os golfinhos voltaram à condição aquática. Verdade. Verdade. Os golfinhos, né, nós éramos peixes, né? Nossa linhagem era peixe, né? Lentamente se transformou em anfíbio, lentamente se transformou em réptil, mamífero, né? Depois a gente voltou a uma condição, né? Os cetáceos voltaram à condição aquática, né? Depois de milhões e milhões e milhões de gerações. A baleia, né? E eu dou muito exemplo de baleia, porque vocês podem achar estranho, né? Um cara que trabalha com abelha sempre dá exemplo de baleia. Mas eu sempre dou o exemplo de baleia, porque baleia a gente conhece praticamente todos os fósseis das baleias. Assim. E é bem bonito ver, né, como, né, um bicho parecido com um cachorro, né, um hipopótamo pequeno, um bicho quadrúpede pequeno, e etc., foi, né, se transformando, né, ao longo da história evolutiva para se tornar as várias espécies que a gente tem hoje de baleias e golfinhos. Né? Então, é muito, muito, muito bonito, né, a história evolutiva dos cetáceos e muito bem documentada pela ciência. Né? Um grupo próximo a nós, né, um bicho muito diferente, né, onde houveram mudanças morfológicas muito expressivas. Mel, para de roncar, Mel. Para de roncar, Mel. Deixa eu mostrar Mel para vocês. Já mostrei Mel para vocês? Nem sei. Olha, Mel. Não mostrou, não. Olha, Mel. Minha roncadora. Isso é a língua dela para fora? É. Ela se com a língua para fora. Bota a língua para dentro. Bota a língua para dentro. Ela é uma bulldog francês. Esse cara, esse cachorro, né? Embora seja caramelo, se eu soltar ela na rua, ela vive quantos dias? Pouquíssimos. Não sabe caçar, não sabe revirar lixo para comer, não sabe se defender dos outros, né? Não sabe. Então, esse cara, esse cachorro aqui, né, foi selecionado pela humanidade, né, para ser um cachorro de companhia. É o cachorro que vem aqui pro meu colo e fica quieta. Bota um pincher no colo para ver o que acontece. Né? Normalmente ele quer pular, quer correr, etc. E tal, porque o pincher não é um cachorro de companhia, embora seja miniatura. Né? Ele não é um cachorro de companhia, é um cachorro de guarda. Né? Então, um cachorro que late muito e etc. E é todo estressado e tal. Então, isso, minha gente, nós escolhemos características de um cachorro. A natureza não escolhe características. É a oportunidade daquele momento que vai maximizar o fitness de alguns indivíduos daquela população, e por isso eles vão se reproduzir mais, e aí os caracteres desses caras serão passados para a geração futura. Porque, são as 3 condições fundamentais para a seleção natural que a gente não pode de nenhuma forma esquecer. Nenhum indivíduo é igual ao outro, exceto clones perfeitos. Né? E mesmo assim, o fenótipo deles, embora o genótipo seja exatamente igual, o fenótipo não será. Né? Hereditariedade, as características desses indivíduos são transmitidas através das gerações. E no nosso caso, da reprodução sexuada, existe ainda maior variabilidade, né, devido a que eu só dou 50% da minha carga genética.
Eu, por exemplo, eu fico brincando, né, com os meus alunos, né, e isso, claro, é uma brincadeira. Eu também não quero viver num mundo puramente, né, sem ética e moral e etc. Né, mas eu fico dizendo, eu sou um excluído da evolução. Mas por que, professor, se eu excluído da evolução? Eu não deveria ter me reproduzido, né, porque eu tive apendicite. Então, eu passei essa característica ruim, né, de ter um apêndice grande, etc., capaz de infeccionar e etc., para os meus filhos. Então, a probabilidade deles terem esse mesmo gene ruim é alta. A mãe deles, né, tem, por exemplo, uma doença autoimune. Aí eu digo, amor, a gente não deveria ter se reproduzido. Nós somos 2 doentes excluídos da evolução. Né? Sob condições naturais. Sob condições naturais não humanas, nós teríamos baixa probabilidade, né, de reprodução. Eu teria morrido aos 18, 19 anos. Porque sem medicina, sem o médico ter me dado uma injeção, eu tivesse dormido, ele tivesse abrido meu bucho, cortado um pedaço do meu intestino, costurado, enfiado para dentro de novo, costurado, atolado o remédio em cima de mim, né, antibiótico, cacete, porque o meu estourou e quase que eu me arrombo mesmo. Atolado antibiótico, eu teria morrido. Eu teria morrido. E aí entra, né, outras questões, né, de moral e ética. Né? E aí o ser humano tem ética, né, tem história, tem cultura. Né? E aí entra uma série de outras discussões que são extremamente importantes, mas que, para a gente poder entender bem o conceito de adaptação, né, a gente tem que meio que parar com isso. É a mesma história. De vez em quando alguém me pergunta, mas professor, então a população humana parou de evoluir, né? Não, não paramos de evoluir. Né? A espécie humana não parou de evoluir. Claro que não. Mas a medicina, com certeza, está diminuindo, né, o número de pessoas que morrem. Isso sim. No caso, no exemplo clássico, né, dado, né, por Darwin, né, do elefante, que é um casal de elefante produz, né, em 100 anos teria milhões, milhões e milhões de elefantes se nenhum morresse, se fosse reproduzido, que é um bicho que tem uma gestação gigante, né, quantidade gigantesca, milhões e milhões e milhões de elefantes, né, em 1000 anos estaria na Terra, assim, de uma forma tão absurda que é preencher a Terra toda só de elefante. Né? A gente está, né, fazendo, né, com que cada vez a população humana morra menos, né? Então é menos selecionada, né? Há maior procriação de seres, né, de indivíduos realmente menos aptos, mas nós temos direitos, né, diferentes, inclusive, e aí é uma questão puramente humana, né, que entra num cunho de escopo social, de escopo histórico, de escopo cultural e etc., que é fora das ciências biológicas pura, né, mas a nossa população, nossa espécie nunca deixou e nunca deixará de evoluir. Entretanto, né, as modificações que nós poderíamos ter, né, irão demorar, para o tempo evolutivo, quase nada a mais. Né? Para o tempo evolutivo é quase nada a mais, já que, por exemplo, né, nós, né, estamos vivendo há pouco mais de 100 mil anos, né, na Terra, como espécie, e, de fato, só revolucionamos, entre aspas, né, a planeta Terra há pouco mais, né, de 200 anos com a Revolução Industrial, e estamos destruindo, inclusive, como está o relatório do IPCC, que vocês já devem ter tido acesso. Se não teve, vá atrás, saber informação sobre o relatório do IPCC. Né? As mudanças climáticas não são mais reversíveis, então a gente precisa então agora mitigar o que tem, senão vai ser muito pior. Inclusive, Mossoró deve virar, nos próximos anos, um inferno de calor, que já é, mais do que já é, né? E já vem acontecendo, né? Então, quem é nativo de Mossoró, né, e mais velho, claro, que todo mundo é jovem, né? Vocês são muito jovens, né? A maior parte de vocês não tem nem 20 anos ainda, mas pode ter certeza que seus avós, seus bisavós e etc. falavam outra coisa de Mossoró, né? Inclusive de temperatura e etc. e tal, que Mossoró era muito mais frio, né? E isso é uma tendência para as áreas de Caatinga,
né, diminuição de chuva e etc., que isso vem crescente, né, inclusive já identificado nos últimos 30 anos, né, aí, aqui na região do Mossoró, tá? Mas a seleção natural, então, ela tem essas três condições que a gente nunca pode esquecer. A variabilidade, a hereditariedade e a diferença no sucesso reprodutivo. É exatamente o fitness, né? A diferença de fitness entre indivíduos. Isso não significa que indivíduos, entre aspas, com alguma mutação que não seja de fato propícia naquele momento, ele não possa se reproduzir. E, na verdade, é o que acontece, né? Inclusive com a espécie humana, né? É o que acontece. Boa parte, né? Uma parte importante dos indivíduos passam os genes para frente. Se fosse verdade, né, por exemplo, que a espécie humana parou de evoluir, por exemplo, né, e que se fosse verdade que, por exemplo, os chimpanzés pararam de evoluir, etc., porque os chimpanzés, né, não se tornaram humanos, né, isso não faz o menor sentido, uma vez que nós, espécie humana, né, temos um nicho ecológico, ocupamos um nicho ecológico diferente dos chimpanzés, né, totalmente diferente. Nós, inclusive, eu brinquei com vocês, não foi com a turma de vocês ou foi com a turma de zoologia, não sei, sobre as imagens, né? Mostro 4 imagens e vocês escolhiam qual era a imagem que vocês se sentem melhor. Eu brinquei com vocês ou foi com zoologia? Foi com a gente. Isso. Então, nós, né, aquilo ali é para mostrar que nós, mesmo sem pensar, estatisticamente provado, né, nós somos um ser de áreas abertas. E os chimpanzés são organismos de áreas florestadas. Nós não gostamos de viver dentro da floresta. Nós somos seres da savana, né? E enveredamos, são duas espécies que, embora tenham um ancestral comum, são duas linhagens, né, e muito próximas, inclusive geneticamente nós somos muito semelhantes, né, que enveredaram para caminhos evolutivos diferentes. Só isso. Né? E aí a gente não pode nunca confundir adaptação com aclimatação. Tá? Então, isso é uma máxima para o curso de fisiologia, né, de fisiologia animal, que vocês, por favor, não mais confundam o conceito de adaptação com o conceito de aclimatação. Então, quando aquele tiozinho, né, não vai ser chato não, né, mas quando aquele tiozinho dizer, não, essa cabra aqui é muito bem adaptada ao sertão daqui de Mossoró, né? Algum de vocês aqui é do sítio ou não? Ou todo mundo da cidade? A Ramília eu sei que é do sítio, né, Ramília? Gente, vocês estão com o gato comeu a língua de vocês, foi? Eu não respondi porque eu não sou do sítio, eu tava esperando quem fosse falar, né? Você é de São Paulo, meu filho. Você é do centro urbano mais trash do mundo. Eu já morei no interior de São Paulo, né? Aí lá meus parentes têm uma renca de bicho e tal. Morei muitos anos lá, mas a maior parte da minha vida foi realmente na cidade, né? São Paulo, capital. Eu estudei lá e, Virgem Maria, pedi para voltar para o Nordeste. Eu não aguentava São Paulo, não. Nossa! Saía das 5h30 da manhã, pegava metrô, ônibus e etc. para chegar na USP 9, cara. Isso é coisa de maluco, velho. Isso não dá para mim, não, velho. Por isso que eu escolhi ficar no interior mesmo, é muito melhor. Mas a gente não pode esquecer disso, tá? Então, né, a gente voltando para aquele pensamento dos dois pássaros, né? Eles têm, então, ferramentas diferentes para obter comida, né? Né, tem um bico em forma de colher, né, e o outro tem um bico, né, em forma de pinça. Né? Da mesma forma que a gente tem, né, a colher e o garfo. Né, que o garfo bom para comer macarrão, né, a colher é boa para comer feijão, sopa, né, coisas menores e etc. Né? Mas a gente não pode
esquecer que no mesmo ambiente há vários espaços, né? Aqui representados por ambiente 1, ambiente 2, mas, na verdade, naquele ecossistema tem vários ambientes. É isso que normalmente estão nos livros-textos. Chama, né, tudo, né, esse espaço que eu estou falando, né, de ecossistema, né, e nesse ecossistema tem vários ambientes, do qual linhagens de indivíduos podem ocupar, então, né, diferenças mínimas que sejam para aumentar, ter um sucesso maior no seu fitness reprodutivo. Um dos exemplos clássicos disso é o que acontece lá no lago, na África, né? Ou, por exemplo, o que acontece nos peixes, né, ditos da família Rivulide, da família dos peixes do céu, né, que são peixes anuais que ocorrem na área de Caatinga. Vocês sabiam da existência de peixes anuais na Caatinga? Pois é, a Caatinga tem peixe que só vive 1 ano e vive naquela pocinha de lama que nasce lá no sítio do meu avô, no sítio do seu tio, da sua tia, né? Aquele lago, aquela lagoa. Hoje, né, a Caatinga, né, é forrada de açudes, então esses peixes também podem sobreviver nesses açudes artificiais e etc. Mas sobre condições naturais nessas lagoas naturais, né? Inclusive Mossoró, a região de Mossoró e do Vale do Rio Mossoró, né, existem várias lagoas. O município de Mossoró, boa parte do município de Mossoró, é em cima de uma lagoa. Vocês sabiam disso? Toda aquela parte de trás do município de Mossoró, onde passa hoje a BR, onde tem esses condomínios Veronique, onde tem um shopping center, né, por ali por trás. Ali é cheio de lagoas naturais, cheio de lagoas. Áreas onde o rio Mossoró transbordava, como é lá no Vale dos Reis, né, lá no Egito. O rio Mossoró transborda, depois ele retrocede, forma essas lagoas, e ali se forma um ambiente, né, um ecossistema cheio de ambientes diferentes, cheios de possibilidades, né, diferentes, para que várias e várias espécies possam se adaptar àquelas condições e ocupar esses nichos e se tornar, inclusive, espécies diferentes, né? Claro, tudo isso durante o tempo evolutivo. Minha gente, o tempo evolutivo para um biólogo, para um ecólogo, entender tempo evolutivo, entender que as coisas são lentas, né? Entender que não é um macaco se transformando em humano, né? Não é isso, né? Isso é muito importante, então, né, para que a gente possa compreender, inclusive, adaptações, né, fisiológicas que nós vamos ver de organismos a determinados ambientes, né? Bem, claro que eu vou mostrar para vocês, especialmente, né, adaptações, né, que são atuais, né, porque aí eu posso abrir um bicho, abrir o rim dele, né, que se a gente tivesse presencial, eu ia ver se eu conseguia, né, matar um bicho, porque tá tão complicado agora de matar até um sapo, né, tá cheio de regra agora até para matar um bicho, né, comum, né, para mostrar para vocês várias adaptações, né, que esses caras têm, mas tem bicho de coleção, tem na coleção, tem peças anatômicas que a gente poderia mostrar para vocês, mas a gente vai ver via slides, né, via fotografias, infelizmente estamos no remoto, esperando que todo mundo se vacine para voltar, porque sem vacina vai ser complicado, e agora já tem o Delta de novo, sabe, dessa variação Delta, tá brincadeira não, né, tá voltando com força, nós muito provavelmente teremos muito provavelmente não, né, teremos, né, especialmente com o governo incompetente que nós temos, uma nova onda devastadora de Covid, infelizmente. Mas é importante que a gente tenha na cabeça, né, que o que a gente vai ver é o agora. Né? Esse bicho tem isso, aquele bicho tem outro, aquele outro bicho tem isso aqui, aquele bicho tem outro. Mas isso sempre é mutável, uma vez que está mudando no tempo evolutivo.
Inclusive, vários organismos sem relação filogenética alguma, né? A relação filogenética, claro que... Vocês sabem, né, o que é relação filogenética ou não? Professor, só falando sobre o nicho ecológico, em um determinado local, igual aí, tem essas duas aves, né? E elas, uma é filtradora e a outra é carnívora, né? E aí, Pescador, tá? isso. E aí, pode existir no mesmo nicho ecológico animais que são completamente distintos, né? Assim, elas têm essa diferença da alimentação, mas a reprodução, o ambiente, né? Isso, Pode porque ser semelhante. nenhuma espécie, em momento nenhum, nenhuma espécie, ela ocupa o mesmo nicho ecológico, exatamente o mesmo nicho ecológico. Pode ser, por exemplo, o nicho ecológico, coisas que a gente nem pensa, mas, por exemplo, veja que coisa interessante. Flores. Plantas que têm flores. Existem algumas espécies de plantas que as suas flores abrem à noite. E elas são polinizadas, né, por mariposas noturnas, ou morcegos, por exemplo, mas normalmente mariposas noturnas, né? Então, essas plantas ocuparam um nicho ecológico diferente das suas plantas, das espécies irmãs dela, por exemplo, que abrem de dia. E muito interessante, nós temos aqui, né, inclusive um caso que eu estudei em Mossoró, que eu vou voltar a estudar, é a polinização de convolvulácea. A convolvulácea é a família das batatas doce. E nós temos várias espécies de convolvulácea na Caatinga. E em Mossoró é coisa de louco e coisa linda. Nós temos duas espécies muito aparentadas filogeneticamente, né? Então, a linhagem delas, né, são claramente duas espécies distintas e etc. Mas a linhagem delas são muito próximas, né? São muito próximas filogeneticamente. Então, elas, uma ocupa um nicho de polinizadores diurnos, a flor abre às 9 da manhã, fecha às 11, e a outra de polinizadores noturnos. A flor abre 5 horas da tarde e fecha 4 da manhã. Né? Então, com dois nichos, então, elas ocuparam nichos de polinizadores. Veja agora como é interessante isso, porque a planta também tem nicho ecológico. Né? Não é só bicho, não. Né? Todo organismo tem seu nicho ecológico. E o nicho ecológico, a dimensão desse nicho ecológico, né, quem vai dar, né, quem vai dizer é a gente, porque a gente não sabe nem qual é. Normalmente, a gente não consegue descrever um nicho ecológico completo de uma espécie. Absolutamente, isso é praticamente impossível. Às vezes, diferenças mínimas. Em aves, por exemplo, tem coisas maravilhosas. Né, coisas maravilhosas. Padrões de seleção de aves, né, lindos, inclusive o exemplo clássico do pavão. Então, o pavão vive, né, no trade-off evolutivo entre ter uma cauda gigante, do qual as fêmeas irão escolher machos, né, com caudas cada vez maiores. Então, existe uma linhagem de pavões que as fêmeas escolhem machos com caudas gigantescas. Mas também foi descoberto uma população em que as fêmeas não têm mais essa preferência. Há uma preferência ligeiramente diferente entre números de pseudo-óleos, né? Daquelas caudas leque maravilhosas que os pavões... Meu irmão... Ai, mosquito dos infernos, mosquito aqui querendo me morder. Que os pavões têm. Então agora a gente vai ter, daqui a milhões de anos, vamos ter mais, né, duas espécies de pavão. Uma de cauda longa e outra de cauda curta. E veja que agora é simplesmente por seleção sexual das fêmeas. As fêmeas escolhem pavões do jeito que elas querem. No ser humano, também, né? As fêmeas escolhem os gordinhos. Você sabia disso? Não é o fitness gostosão. Pode olhar que a população, né? As fêmeas humanas escolhem os gordinhos. São dos gordinhos que elas gostam mais. Já dizia, né? Né? Mas isso a gente fala, claro, como brincadeira, né?
Mas, estatisticamente, é isso que acontece. Né? Claro, cada um tem sua preferência individual. Cada um tem as suas preferências individuais. Inclusive, né, qualquer preferência que seja a mais diferente dos outros, ótimo. Né? Nós somos diferentes. Isso é muito legal porque mostra a variabilidade. Variabilidade. Né? Que é super, ultra importante, né, para qualquer espécie. Qualquer espécie. A variabilidade é importante, uma vez que ela é a garantia da seleção natural. É a garantia futura da seleção natural. Né? Então, nenhum nicho, Danilo, é ocupado exatamente por duas espécies. A gente tem que ter... Em algum momento, a gente pode até achar que elas são iguais, mas o nicho é diferente. Existe um problema muito sério das espécies ditas crípticas. Aves têm muito isso, peixe tem muito isso, lagarto e anfíbio tem muito isso. Mamíferos e espécies crípticas ocorrem normalmente entre morcegos e ratos. Mas nós temos também peixes, por exemplo, tem espécies crípticas que são... A diferença delas é maravilhosa, né? E elas são morfologicamente iguais, mas são espécies completamente diferentes. Uma come de dia, outra come de noite. Uma come um determinado grupo de organismos, outra come outro. Né? E nós temos também a convergência, por exemplo, para as espécies aposemáticas. Por que existe tanta falsa coral e 2 ou 3 espécies de coral? Por que existe tanta borboleta que imita borboleta tosca e pouquíssimas borboletas toscas? Né? Então, as oportunidades evolutivas são infinitas, praticamente. Né? E sempre irão depender do ambiente que elas estão. Tá? Mas a gente, lembrando, no curso de ecofisiologia, o que eu vou mostrar para vocês e quero mostrar para vocês é coisas gerais sobre as adaptações que os organismos têm, né? Dar alguns exemplos para vocês. Vou tentar chamar exemplos, né, de áreas de clima semiárido, mas nem sempre isso é possível, nem sempre está no livro dos textos, aí vocês vão ficar com raiva de mim, porque eu vou pegar, o senhor pegou o paper que ninguém tem acesso, o paper em francês, e ninguém tem acesso, e etc e tal. Tá, beleza, mas eu vou tentar chamar isso para vocês e a gente vai ver o que está acontecendo nesse momento. É uma fotografia. E quando a gente for, né, passar para o macro, né, a gente vai ver que essa fotografia, na verdade, as soluções que a evolução tem não são amplas demais. E por isso que dá para a gente falar das coisas gerais e depois, né, discutir as individualidades. Tá? É o exemplo, né? Deixa eu colocar aqui de novo, tela inteira, compartilhar. São os exemplos, né, que a gente vai dar, né? Por exemplo, para esse tópico maravilhosamente legal, né, que é sobre água e osmorregulação. Né? Então, isso seria o início, né, da segunda unidade, tá? Já, mas a gente vai ver que água e osmorregulação, né, na verdade, como inclusive falado na aula passada, desde da bactéria, do protozoário mais simples, até o mamífero, até a ave, até, né, mais complexo ou mais derivado. Né? Isso não significa que sejam mais ou menos evoluídos, lembrem disso. Não existe nada mais evoluído e menos evoluído. Se está vivo, todos estão evoluídos ao mesmo nível. Né? Então, não existe nada mais evoluído e menos evoluído. Isso é muito importante também. Tá? Eles precisam resolver problemas de manutenção de água no corpo e da osmorregulação. Por quê? Porque a água foi o ambiente onde nós, vida terrestre, surgimos. Né? A vida terrestre surgiu na água. Então, a água é uma molécula química, né? Todo mundo conhece,
formado por H2O. 2H, 1H, 2O. Né? O O aqui, 2H aqui. Né? O O aqui. E né? O hidrogênio talvez seja a partícula elementar, o átomo mais comum do universo. É o átomo, o menor átomo, né, do universo, que dá essa substância maravilhosamente importante para a vida tal qual a conhecemos na Terra. Tá? E aí depois a gente vai ver, inclusive, a origem da vida um pouquinho, vou discutir um pouquinho de origem da vida com vocês. Mas os princípios e mecanismos osmóticos de sobrevivência dos organismos estão desde a protovida, desde lá, né, da possibilidade, né, da hipótese, né, a hipótese mais forte que a gente tem, né, então é que a vida, né, surgiu durante um processo que durou bilhões de anos, de evolução química e etc. e tal, até, né, se tornar, então, aquilo que a gente conhece hoje, as linhagens que a gente conhece hoje, tá? Lembrando que não significa que a bactéria mais simples é menos evoluído do que eu, do que você, do que qualquer outra espécie. Não significa isso. Nós somos um pouco mais derivados, surgimos depois, tá? Podemos dizer até que somos um pouco mais complexos, tá? E isso também não significa que um primata seja mais complexo do que, especialmente o primata humano, seja mais complexo do que outras espécies. Não somos. Né? Não somos, absolutamente não somos. Não sabemos voar, não sabemos ecolocalizar, né? Não sabemos nos criopreservar, não sabemos. Então a gente não sabe um bocado de coisa, né? Nossa espécie, na verdade, é uma bosta. Né? Mas a água, né? Ela é essencial, especialmente porque aquela propriedade que eu falei na aula passada para vocês, de difusão, né, e da capacidade de uma substância ocupar o espaço que ela está, ela é super importante para os processos químicos da vida. Isso aqui todo mundo sabe o que é aquela bolinha massa fine, né, aqueles ursinho fine. Se você botar um ursinho fine daqueles na água, você vai ver que ele vai inchar, vai crescer. E por que ele vai crescer? Porque ele inchou. Porque água entrou nele. E a gente vai ver onde o saltar, a água vai atrás. Professor, sal. Não, isso é só para decorar. Opa! Isso é só para... Desculpa, pessoal. Isso é só para brincar e decorar, né? Mas é onde há mais soluto, sempre, a água vai entrar para tentar igualar a quantidade, né, de um lado, né, nas duas, de um lado do outro, para que o total do ambiente seja igual. Né? O ovo também, minha gente. Se você botar ovo comum dentro da água, né, ele incha, ele cresce. Né? Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas todo mundo faz isso, né, alguma vez na vida. Né? Esse daqui você colocou, ele muito provavelmente usou um ácido para remover a casca. Tá? Isso não é difícil de fazer, viu, minha gente? Pode fazer até com Coca-Cola, com vinagre. Se você botar um ovo dentro do vinagre e deixar ele alguns dias, ele vai perder a casca, né? Uma vez que a casca de carbonato e cálcio vai reagir com os ácidos do vinagre. Tá? E depois você pode ter um ovo sem casca, né? O ovo só com o âmino ali, tá? Com a parede do âmino, e você pode botar ele na água, ele vai inchar, uma vez que tem mais soluto aqui. Então, a tendência da água por osmose será entrar dentro desse ovo. É aquilo que a gente estava vendo na aula passada. Né? Então, ó, o princípio é exatamente o princípio da difusão, que as partículas tenderão a ir, né, para se espalhar o máximo possível dentro daquele espaço. E nesse caso aqui específico, quando você tem uma membrana que não deixa passar, por exemplo, os íons de NaCl, os íons de sal de cozinha, né, só deixa passar água, não deixa passar íons maiores, e é o caso, por exemplo, do sódio e do cloro, que são íons relativamente grandes.
E o sódio e o cloro e o potássio são os íons mais importantes, né, para a vida de qualquer organismo vivo, né, tal qual conhecemos na Terra, né? As famosas bombas de sódio e potássio. Então, na área onde tem maior concentração de sais, a água terá tendência a passar mais para lá para diluir, né, esse sal, né, que está aqui. Tendendo, sempre a tendência é de que os dois lados tenham a mesma quantidade, né, de soluto. Tá? Então, a concentração de soluto é muito, muito importante para a difusão. É o caso, por exemplo, né, se a gente tem uma solução isoosmótica, ou seja, é uma solução, então, que ela tem a mesma concentração de sais dentro e fora da célula. Né? Então, isoosmótica. A solução isoosmótica celular, então, quer dizer que aqui fora tem a mesma quantidade de solutos que aqui dentro dessa célula. Tá? Se a gente coloca essa mesma célula numa solução que a gente chama de hiperosmótica, ou seja, hiper mais, então essa célula irá ter a tendência de perder água. Então ela vai murchar. Se a gente coloca numa água, então, pouco osmótica, então a célula terá tendência, então, a ganhar água, a estourar. Isso, minha gente, é lindo e maravilhoso. Para a gente entender, por exemplo, organismos aquáticos de água doce e organismos aquáticos de marinhos, de água salgada. Se você pegar um peixe de água doce e botar no mar, o peixe, então, irá perder água para a água do mar. Ele irá murchar. Se você colocar um peixe de água salgada na água do mar, que não está adaptado a essa condição, o peixe simplesmente irá inchar até explodir. Porque vai entrar água nas células dele até as células explodirem. Né? E aí a gente tem dois pontos muito importantes nessa figura, que é essa palavrinha aqui, ó, osmolaridade e tonicidade. Tonicidade, né, é o que incha e não incha. Por quê? Porque é a capacidade, né, da água de fluir para onde tem mais soluto. Sempre, os dois ambientes, por difusão simples, irão querer se igualar. Só que nas células vivas, nós temos uma membrana semipermeável, que é a membrana que eu mostrei para vocês na aula passada rapidamente, que é a membrana plasmática, formada de uma bicamada lipídica, né, de fosfolipídios, que deixa a água e íons pequenos passarem, mas íons grandes e moléculas maiores não passam. Não passam mais de jeito nenhum, mas a água passa. Então, as células terão, então, que ter mecanismos e adaptações para manter, então, a sua célula, mesmo sobre condições adversas, com a tonicidade ideal de sua vida, né, para a sua vida. Senão, ela irá morrer, ou explodir, ou então, né, explodir, ou então ela irá inchar. É o caso, por exemplo, minha gente, da intoxicação por água. Poxa, professor, e a pessoa se intoxica por água? Sim, se intoxica por água. Se você tomar uma quantidade muito grande, muito absolutamente gigante de água, ou então tomar água destilada, que é uma solução hipotônica,
essa água irá entrar, irá estourar as suas células. Se você coloca uma hemácia, isso aqui é uma hemácia no nosso corpo, ó, você coloca uma hemácia numa solução isotônica, não acontece nada. Hipotônica, a água irá entrar. E hipertônica, a água irá sair. Quando você está desidratado, suas hemácias também estão desidratadas. Quando você tem pouca água, também. Só que a concentração de solvente e de solutos são sempre controladas, sempre controladas por mecanismos, especialmente mecanismos que têm gasto de energia. E aí é super importante também que a gente tenha, né, na nossa cabeça, né, que a gente precisa, todo organismo precisa, então, todo organismo vivo precisa estar sempre adquirindo energia do seu ambiente. Nós somos seres heterotróficos. Então, nós comemos organismos que absorveram, ou comemos organismos que já comeram seres autotróficos, uma vez que nós não fazemos fotossíntese. E se alguém vier dizer que faz fotossíntese e vive sem comer, essa pessoa mente. Ela é mentirosa. É simples assim. Não existe nenhum ser autotrófico que não coma. Certo? E nós somos seres autotróficos. Mais um surgiu agora recentemente de novo na internet, um imbecil, um canal no YouTube dizendo que faz 20 e tantos anos que não come. Ele é mentiroso. É simples assim. Para enganar gente besta que acredita em balela. Né? Bem, tá? A água pura, né? Ela vai tender a ir para onde tem a solução, né? Onde tem soluto. Já que a água pura não tem soluto, só é solvente, ela vai tender a ir para o lado da solução. De forma que, e se a solução, né, puder passar por essa membrana, você vai formar duas soluções agora, solução A e solução B. De forma que elas vão ter aqui, ó, a mesma relação entre soluto e solvente. Esse é o princípio. Sempre tende a se igualar. Soluto e solvente. Mas na vida, a membrana da vida, a nossa membrana plasmática, a membrana citoplasmática, a membrana de todos os organismos vivos presentes na Terra, que todos, exceto o vírus, se você considera vírus, né, organismo vivo, que ele pode sim ser uma bactéria degenerada e várias hipóteses em relação a isso, todos os organismos vivos terrestres são cerrados, né, são fechados dentro de uma membrana plasmática. E essa membrana é fosfolipoproteica. Embora as membranas eucarióticas sejam ligeiramente diferentes das membranas procarióticas, né, a gente pode dizer que sim, né, nós temos um ancestral comum, exclusivo. É uma outra evidência. Além, por exemplo, do DNA. Todos os organismos vivos na Terra apresentam DNA. Né, e o DNA de todo mundo desvia o plano de luz para a direita. Outra evidência inequívoca que todos nós temos um ancestral comum exclusivo. E que a partir desse ancestral surgiram as milhões de espécies que nós temos na Terra. Isso é difícil, viu, minha gente? Difícil das pessoas que não são das áreas de ciências naturais entenderem. E as pessoas dizem, professor, eu vou ter que acreditar nisso que o senhor está dizendo. Minha gente, não é questão de acreditar, é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Sim, de pura lógica. Né? É da mesma questão de lógica que, como eu digo, é impossível, porque voltou agora nesse canal a History Mentira Channel, né? Os dragões, a existência de dragões, a possibilidade da existência de dragão. Impossível, muito simples. Nunca existiu na face da Terra nenhum organismo voador que tivesse 6 membros, né? Que fosse reptiliforme ou mamiliforme ou próximo, tivesse 6 membros. A não ser que os dragões sejam insetos. Aí sim, aí pode. Porque inseto tem 6 patas, né, e 2 asas, pelo menos 2 asas, né? Um par de asas. Né? Mas todas as asas
de todos os organismos que voam na Terra são modificações dos membros anteriores. Então, o dragão, se ele existiu, se de fato ele existiu, né, ele era, né, um bicho sem as patinhas dianteiras. Ele era modificado em asas. Porque até pterodáctilos, né, vocês conhecem, já viram falar de pterodáctilo, né, um grupo de organismos, não era dinossauro, viu, minha gente? Pterodáctilos não são dinossauros, embora a gente, né, tende a chamar eles de dinossauros, tá? De forma geral. Os pterodáctilos são uma linhagem diferente, né, mas que se tornaram, são répteis voadores. Né, e os pterodáctilos também, as asas dos pterodáctilos também eram modificações das pernas anteriores. Então, não dá para existir, nunca existiu e nunca existirá nenhum organismo reptiliforme ou mamiliforme com asas. Mesma coisa do unicórnio. Não dá. Não dá. Né? Nós temos estruturas pares no corpo. O unicórnio não dá. Ele tem que ter 2 chifres. Porque todo mundo que tem chifre tem 2 chifres. Não existe nenhum bicho com um chifre só. Ah, professor, tem aquele bicho, né? Aquela baleia lá na Islândia que só tem um chifre. Não, aquilo não é chifre, aquilo é um dente. Aquilo é um dente modificado, né? Não é um chifre. Tá? Então, todos os organismos que têm chifre, né, os Perissodactyla com chifre, tá? E as linhagens próximas à Perissodactyla, todo mundo tem 2. Porque nós, no corpo humano, inclusive, no corpo de todos os organismos, temos estruturas pares, de um lado e do outro. Nós somos bilaterais. Todo mundo é igual. Do organismo mais simples ao organismo mais complexo, nós somos a mesma essência. A essência da vida é essencialmente a mesma. O DNA é igual, parede molecular, né, parede celular é igual, forma de transcrição do DNA, produção de RNA, tudo é igual. Absolutamente tudo é igual. Inclusive os processos de difusão. Inclusive, a vida na Terra resolveu os problemas de entrada de água na Terra e até na célula. E até por isso, a gente sabe que a vida surgiu no mar, né? Ou pelo menos em ambiente salgado, não necessariamente no mar, mas em ambiente salgado, ou ligeiramente salino, uma vez que a gente tem evidências que os organismos mais antigos não tinham capacidade de resolver todos os problemas de osmorregulação. Tá? E isso surge muito, né, cedo na história evolutiva. Tá? Vejam, por exemplo, aqui, que a importância dos íons, tá, entre diferentes ambientes. Já que aquilo que eu disse a vocês, a máxima da osmose, onde o sal está, a água vai atrás. Ou seja, onde tem mais íons, a água vai atrás, tende a entrar. Né? Tende a ir lá para que, então, ela, né, torne os dois lados, né, do ambiente, né, iguais. É a concentração de íons no corpo. Professor, eu ia perguntar exatamente sobre isso, né? Porque essa pressão osmótica, né? Essa pressão que acontece, ela vai variar de acordo com a quantidade da solução, né? Isso. Sempre varia, né? Com a solução onde o organismo ou aquela membrana está inserida, né? Se a solução ela é hipertônica, hipotônica ou isotônica. Para um ambiente, né, para uma célula, por exemplo, que a gente coloca ali. Sempre, né, é dependente, então, da concentração de solutos que há na solução. Tá? Então, por isso que eu sempre falo de água do mar, né, porque se vocês prestarem atenção, todos esses caras aqui, ó, têm mais ou menos concentrações, né, próximas de íon com a água do mar. Se você olhar, todo mundo aqui é de água salgada. Né? Alguns íons sulfurosos, por exemplo, não. Né? Já que íons sulfurosos eles podem causar problemas. Né? Alguns organismos eles expulsam esses íons, né, deliberadamente, né, para fora do seu corpo, através da excreção,
que é outro processo muito importante que a gente vai ver, inclusive, aqui. Então, estratégias osmóticas, né, são gigantescas, inclusive a nossa, né? Uma das estratégias osmóticas somos nós, né, que urinamos. Né? Então, nós concentramos solutos ruins e jogamos pela urina e gera problemas, né, para o nosso corpo e soluções ao mesmo tempo. Né? Mas o que é mais, talvez, mais fantástico e maravilhoso, que horas são, minha gente? São 3 a gente tem até 3h30, né? 3h45. Então temos 20 minutos. Cadê? Onde é que está? Cadê a aula? Está aqui? Mas talvez essa questão, né, osmótica e de íons, de presença de íons, né, no líquido extracelular e intracelular, o mais maravilhoso, né, seja os impulsos nervosos. Os impulsos nervosos que surgiram lá nas nossas amigas medusas. Né? O neurônio, né, surge lá nas nossas amigas medusas. Embora os neurônios delas sejam bastante diferentes do nosso, nós entendemos os nossos neurônios por estudar neurônios gigantes de medusas, né, quinidários, águas-vivas. Então, agradeça, né, pelo ansiolítico que você toma, pela droguinha, né, que nós usamos para ficar, né, mais tranquilos durante a pandemia, muita gente usou, etc., às anêmias do mar, né, porque a gente começou a entender os processos de impulsos nervosos com as células deles, que são grandes, né? Nosso neurônio é muito pequeno, ruim de trabalhar, embora a gente consiga, né, pensar um único neurônio. Tem um amigo meu, eu fiz um trabalho muito interessante, ele trabalha, é professor da universidade também hoje em dia, né, mas fez graduação comigo, só que ele fez doutorado em neurofisiologia. É doido. E ele trabalhava com cérebro de rato. E ele pensava um único neurônio para ver a despolarização desse único neurônio no cérebro do rato. Muita gente ficava triste, né, porque ele tinha que abrir a cabeça do rato, ele anestesiava o rato, abria a cabeça do rato, serrava o crânio do rato, pegava um eletrodo, botava lá. Eu adorava ver, né, ele fazer lá as operações no rato, muito interessante. Tá? Ele trabalha hoje com... O nome do efeito é depressão alastrante, mas é epilepsia. O pessoal, ele trabalha muito com epilepsia e com utilização, é biólogo, trabalha com utilização de produtos naturais para... que estuda produtos naturais para combate à epilepsia. Muito interessante o trabalho que ele desenvolve. Um grande amigo meu, uma pessoa maravilhosa, que faz um trabalho, né, bem diferente do que eu faço, mas que traz essas coisas bastante interessantes, né, do ponto de vista biológico, né? E eu sempre fico brincando com ele, mas você tem que dar a benção os quinidários, porque praticamente tudo que a gente começou a entender do neurônio humano, né, do neurônio dos mamíferos, foi lá de estudos dos neurônios gigantes, né, lá das medusas. Tá? Então, o funcionamento do corpo de qualquer organismo, eu botei aqui animal, mas não precisa ser nem animal, até de organismos que não são animais, depende de uma concentração que a gente chama de ideal de íons dentro e fora da célula. E cada grupo de organismo tem sua concentração ideal de íons. Tá? Portanto, os organismos devem evitar o máximo perdas ou ganhos excessivos de íons. Porque íons são sais. Lembra de química do ensino médio? Né? São sais. Os sais são formados da união de uma reação química entre um ácido e uma base. E quando os ácidos, os sais são formados e são colocados dentro de uma solução aquosa, elas se tornam íons. Então, quando você pega sal de cozinha que você comprou aí em Mossoró, né, que veio lá da água do mar, lá em Areia Branca e etc e tal, você está comprando cristais, né, cristais de sódio e cloro
quando você bota na água, bota na comida, você está então comendo íons de cloro e de sódio. Né? Todo organismo, e dependendo inclusive da parte do organismo, tem concentrações de sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloreto. Né? O principal íon, né, para a vida tal qual conhecemos na Terra, especialmente dos animais, tá? Lembrando que a Terra tem muitos organismos que não são animais, tá? Mas que é tudo basicamente a mesma coisa. Vegetal, se vocês forem estudar fisiologia vegetal, vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Claro, nós somos linhagens que divergimos há muitos bilhões de anos atrás. Né? Então, somos muito separados por bilhões de anos de diferença. Né? Embora os animais tenham surgido tal qual conhecemos hoje, somente em torno aí de 600 milhões de anos atrás, tá? Entre 550 e 600 milhões de anos atrás, especialmente os filos viventes atualmente, né, as linhagens vegetais são muito anteriores. Tá? São muito anteriores, elas passaram muito tempo para também atingir o ambiente terrestre, mas as plantas, né, chegaram na Terra bem antes dos animais. Mas muito antes, pelo menos uns 300 milhões de anos antes dos animais. Tá? Embora o auge, né, das plantas ali no Carbonífero, tá, ele seja em torno aí de 300 e poucos milhões de anos atrás. Tá certo? Não tinha dinossauro. Tá? Não tinha. Dinossauros surgiram depois. 100 milhões de anos depois. Né? Mas a gente tem essa vaga impressão besta. Né? Naquela época, o grupo de animal que estava, né, na Terra, um dos poucos grupos de animais que estavam na Terra, eram os artrópodas. Tá? Então, nós ainda éramos, né, peixes e anfíbios, tá? O proto-anfíbios, naquela época, né, como linhagem. Tá? Mas, o sódio, ele tem uma importância muito grande na manutenção da pressão osmótica no líquido extracelular. Especialmente porque especialmente é por isso que, quando a gente diz você tem pressão alta, o médico diz, né? Tem pressão alta, não pode comer sal. Por que não pode comer sal? Não pode comer sódio. Lembrando, sal de cozinha é sódio e cloro. Se você comprar o sal light, como ele chama, o comércio diz sal light, meu irmão, tá cheio de mosquito hoje aqui, velho. Que é isso, cara? Nunca teve tanto mosquito. Eu espero que não seja mosquito pólvora. Não, esse aqui é um Fólider. Deve ser o negócio das abelhas ali que eu tô ali. Então, o sódio, né, é extremamente importante para a manutenção do líquido extracelular. É por isso que a gente não pode, quando está com pressão alta, comer sódio. Por quê? Porque sódio vai reter líquido. Onde o sal está, a água vai atrás. Então, o sódio retém líquido no seu corpo, fazendo com que, então, sua pressão suba. A pressão geral do corpo sobe. A pressão arterial o coração já está descontrolado, ruim por alguma falha, que já tem, a pressão aumenta. Você retém líquido, mais líquido ainda no seu corpo, aumentando, então, a quantidade de líquido no seu corpo, você aumenta mais ainda a tensão arterial, a pressão arterial, fazendo com que a possibilidade de estourar, por exemplo, um capilar no seu cérebro, ter um AVC, morreu. Né? Então, por isso que o sódio é o vilão da pressão alta. Porque ele está especialmente no líquido extracelular, controlando a quantidade de água que entra e que sai da célula. Então, se a célula precisa de água, então bombeia sódio para dentro. Se a célula não quer água, bombeia sódio para fora. Por quê? Porque se eu preciso de água, é só eu trazer algum sal para cá que a água vai vir por osmose, vai vir por difusão, né? Gerando tensões na parede, né? Chamada de pressão osmótica. O potássio também.
Só que o potássio agora é importante intracelularmente, dentro da célula. E a gente vai ver que a principal bomba do corpo humano e o órgão, não é o órgão, né, mas a principal estrutura do corpo humano que gasta energia não é o músculo, por exemplo. São pequenas proteínas chamadas de bomba sódio-potássio, que botam sódio e botam potássio para dentro e para fora, controla os níveis de potássio e de sódio no líquido intracelular e no líquido extracelular. Extremamente importante na função nervosa, que a gente vai ver o chamado potencial de repouso. Tá? Além de que a concentração de potássio é muito importante, especialmente dentro da célula, né, de forma intracelular, é importante para a ativação de algumas proteínas, né, proteínas, especialmente enzimas, e algumas enzimas vinculadas, por exemplo, à abertura do DNA durante o processo de transcrição. O DNA está lá dentro do núcleo, e aí tem bombas que levam potássio para dentro do núcleo da célula, para a concentração de potássio lá dentro do núcleo ser alta, para que ative essa enzima possa abrir o DNA, e esse DNA possa ser transformado em RNA, e esse RNA pode ser jogado lá para o ribossomo ler, e depois da leitura do ribossomo se tornar uma nova proteína. Então veja como isso é importante. Tá? O cálcio, minha gente, ele é... Se você não comer cálcio, você morre em pouco tempo. Primeiro que você não forma osso, né? Então, a função nervosa praticamente cessa sem cálcio. Tá? E ele também é um grande regulador de atividades enzimáticas. Mas a função nervosa do cálcio, tá? Ele é importantíssimo, né, nesses espaços que há entre um neurônio e outro, chamado de sinapse. O espaço que há entre um axônio de um neurônio e um dendrito de outro neurônio chama de sinapse, ou espaço sináptico. O cálcio é extremamente importante, né, para isso. Tá? O magnésio, né, ele é antagonista ao cálcio, tá? É um cofator importante de enzimas, e o cloro é o contraíon de qualquer cátion. Né? Então, a diferença também entre íons que estão fora e dentro da célula é super importante para gerar diferenças de potencial. Toda célula é uma bateria e que vai ter mais íons positivos do lado de fora do que íons positivos do lado de dentro. E quando se abre alguma coisa, há o fluxo de íons para dentro e para fora da célula, de forma que toda célula é, de fato, uma pequena bateria. Pessoal, já estamos acabando o tempo aqui da nossa aula. Eu ainda queria conversar mais com vocês sobre... Mais vezes que essa aula é super, ultra longa. Eu queria hoje ter chegado ao slide 39. Não cheguei, tá? Mas não tem problema não. A gente vai mais devagar, tá? Mas a gente vai atingir o objetivo que a gente quer, tá? Então, vamos parar aqui em animais conformadores e osmorreguladores, embora a gente já tenha falado também na aula passada um pouquinho sobre esse tema. Mas eu queria discutir com vocês também um pouquinho agora, né, sobre esse nosso seminário. Né? Tem mais pessoas, tem mais 2 pessoas, né, que é importante, então faltam 6. Tá? E aí, eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito longa para os colegas, tá? Interromper a gravação.